Olá, pessoal! Alunos dos primeiros anos. Aqui é a professora Luzanira, da Eren Protásio Soares de Souza, professora da disciplina de Artes, e hoje nós vamos fazer resolução de questões referentes ao conteúdo vivenciado na videoaula anterior, certo? Então, vamos lá. Aqui está a primeira questão. É importante que a gente observe bem e leia com bastante atenção o que diz os textos, as imagens e o que pede o enunciado, certo? Então vamos lá. A questão diz o seguinte: também há máscaras que são pintadas no rosto ou corpo dos participantes de rituais e brincadeiras das culturas brasileiras, muito comum aos rituais indígenas brasileiros. As pinturas faciais ou corporais também fazem parte da arte do carnaval, do circo e do teatro. Sobre as máscaras, é correto afirmar que, letra A, são objetos ritualísticos cuja única função é a representação do ser. Preste atenção, pessoal, porque essa alternativa aí, ela está incorreta. Por quê? Porque as máscaras podiam ser, as máscaras são usadas em diversas festas profanas, como diz o texto lá em cima, o carnaval, o circo e o teatro. Então ela não tem uma única função de representar, só de representar outro ser, não. Essa alternativa está incorreta. Próxima, letra B. Podem ter formas e materiais diversos: madeira, látex, papel, tecidos, mas nunca confeccionadas no próprio rosto. Essa alternativa aí também está incorreta. Por quê? Diz o texto lá em cima, bem no comecinho, há máscaras que são pintadas no rosto ou corpos dos participantes. Então, essa alternativa também está incorreta. A letra C. A utilização da máscara envolve rituais profanos, como carnaval, circo e teatro, mas não envolve rituais sagrados. Então, essa alternativa ela também está incorreta, porque na África, por exemplo, são utilizadas, as máscaras são utilizadas em rituais sagrados. Então, essa alternativa está incorreta. Alternativa D. As imagens são exemplos de máscaras da cultura indígena e não indígena. Aí a gente vai para essas imagens aí que a gente vê. Geralmente as máscaras indígenas, elas têm essa parte que é como se fosse o cabelo, e algumas máscaras chegam a cobrir o corpo das pessoas. Mas vamos para a alternativa para termos certeza de que essa daí é a correta. Não participaram do surgimento do teatro ocidental na Grécia. Essa questão aí, pessoal, de cara ela está incorreta. Por quê? Tanto as máscaras como o teatro surgiram na Grécia, não é? Lá eles faziam festas em comemoração e homenagem ao deus Dionísio e eles utilizavam máscaras. Então essa alternativa está incorreta. Logo, a alternativa D é a correta. As imagens são exemplos de máscaras da cultura indígena e não indígena, que é aquela que a gente viu anteriormente. Agora nós vamos para uma outra questão que contempla um descritor. E o que é um descritor? Segundo o INEP, denomina-se descritor, no campo da avaliação, o detalhamento em uma matriz de referência de uma competência ou das habilidades que a compõem. Ou seja, pessoal, descritor é um conjunto de competências e habilidades de cada área ou disciplina que cada aluno deve desenvolver para resolver determinadas questões. Quando isso acontece, ele domina um descritor. Então, o descritor que a gente escolheu aí, um descritor do SAEB, é o D1, certo? Que é localizar informações explícitas em um texto. Vamos para a questão.
Aqui nós temos uma imagem e um texto. O texto diz o seguinte: a feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos, andam nus sem nenhuma cobertura, nem estimam nenhuma coisa a cobrir, nem mostrar suas vergonhas, e estão acerca disso com tanta inocência como têm em mostrar o rosto. Ao se estabelecer uma relação entre a obra de Eckhout e o trecho do texto de Pero Vaz de Caminha, conclui-se que, alternativa A, ambos se identificam pelas características estéticas marcantes, como tristeza e melancolia do movimento romântico das artes plásticas. Essa alternativa, de cara, ela está incorreta, porque essa obra faz parte do realismo, né? E o texto ele está descrevendo a obra. Alternativa B. O artista na pintura foi fiel ao seu objeto, representando-o de maneira realista, ao passo que o texto é apenas fantasioso. Nada a ver, pessoal, porque o texto, se a gente for observar, como eu já falei, ele descreve as características do índio e não cria nenhuma fantasia aí. Alternativa C. A pintura e o texto têm uma característica em comum, que é representar o habitante das terras que sofreriam um processo colonizador. Vamos ver se realmente ela está certa. Vamos dar uma olhadinha na alternativa D e E para tirarmos essa dúvida. Pelo menos essa alternativa é a única que até agora está mais coerente. Alternativa D. O texto e a pintura são baseados no contraste entre a cultura europeia e a cultura indígena. Eita, aí esse contraste entre a cultura europeia e indígena não tem nada a ver. Alternativa E. Há forte direcionamento religioso no texto e na pintura, uma vez que o índio representado é objeto da catequização jesuíta. Essa alternativa também não tem nada a ver. A gente observa que tanto o texto quanto a imagem, elas estão aí. O texto está aí representando e detalhando aí a figura do índio que está sendo exposta aí nessa obra. Então, a alternativa certa é a letra C. A pintura e o texto têm uma característica em comum, que é representar o habitante das terras que sofriam um processo colonizador. Então é isso, pessoal. Tchau para vocês e até a próxima videoaula.